Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu, Tia Ana Clara, estou aqui mais uma vez, muito alegre para dar uma outra aula para vocês. E o nosso tema de hoje será sobre a desencarnação. Você sabe como ocorre esse processo da desencarnação? Hoje vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, antes de iniciarmos a nossa aula de evangelização, quero que vocês peguem um copo de água para receber os fluidos magnéticos, tá bom? E vamos nos preparar para o hino e a oração. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Não acredito, não. Não acredito, não. Não acredito. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos ao nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez para a realização da nossa aula de evangelização. Permita, Mestre amado, que possamos estar aprendendo e nos fortalecendo com este conteúdo, edificando assim o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para sempre estarmos fazendo as melhores escolhas e assim aproveitar a nossa vivência aqui na Terra, aproveitar a nossa reencarnação para depurarmos, para nos tornarmos melhores a cada dia. Esteja conosco, Senhor, durante essa aula e nos proteja, nos abençoe e nos ilumine para que possamos ter uma ótima aula de evangelização. Muito obrigada por essa oportunidade, Mestre Jesus, que assim seja. Vamos então para a nossa aula da evangelização de hoje? Como eu já falei, o nosso tema da aula de hoje é sobre a desencarnação. Você sabe o que significa desencarnação? É justamente o processo em que o nosso espírito deixa a nossa carne, que é o nosso corpo material, que a gente faz uso aqui na Terra para estar vivenciando, aprendendo, passando pelas provas e expiações. E como que isso acontece? Como que a gente desencarna? Como que o nosso espírito abandona de vez o nosso corpo, a nossa matéria?
eu trouxe uma dinâmica aqui para mostrar para vocês como é esse processo, tá bom? Mas antes, eu vou explicar a diferença entre espírito, perispírito e matéria. A primeira coisa que Deus criou foi o espírito, que somos nós. O espírito é a inteligência, porém é algo abstrato, não tem como a gente definir, porque não é palpável, nós não conseguimos compreender ainda qual é a natureza do espírito, mas sabemos que ele é a nossa inteligência. E para o espírito se manifestar, se comunicar, sentir e tudo mais, ele precisa de um revestimento. Com isso, Deus criou o perispírito, que é um corpo semimaterial, ou seja, é uma matéria bem sutil, para dar essa movimentação ao espírito, para ele conseguir ter a vivência dele espiritual. Mas também existe o nosso corpo material, que é o corpo mais grosseiro, que é como eu estou aqui e você aí. Esse corpo serve para estarmos encarnando e passar pelas nossas provas e expiações. Funciona dessa forma. Tem o espírito, que eu representei aqui, por um coração transparente com uma chama no meio aqui, tá vendo? Porque o espírito não tem forma. E então, tem o perispírito, que tem o objetivo, a função de revestir o espírito. E o perispírito é assim, ó, mais sutil, porque ele é semimaterial. E para estarmos reencarnando aqui na Terra, precisamos de algo mais grosseiro, que seja de acordo com o nosso mundo, com a nossa Terra. E então a gente encarna em um corpo material, em que o corpo de carne reveste também o perispírito e o espírito, podendo dar a possibilidade ao espírito de se manifestar aqui neste mundo. Agora vamos compreender como é feita a união do perispírito com o corpo carnal para a gente estar aqui na Terra, para quando a gente reencarna. Deus criou o laço fluídico, que é como o cordão umbilical, que liga o bebê à mãe enquanto está dentro da barriga, para poder estar recebendo os nutrientes e se desenvolvendo, crescendo até nascer. Aqui na Terra nós temos também esse cordão umbilical, que é chamado de cordão fluídico, que liga o perispírito à matéria, possibilitando então o espírito se manifestar aqui na Terra. Quando a gente dorme, olha só o que acontece. Nós estamos aqui encarnados. E aí, quando a gente dorme, que nós estamos aqui na nossa casa, o nosso espírito, juntamente com o seu corpo semimaterial, que é o perispírito, ele sai do nosso corpo e viaja até o plano espiritual, que fica lá numa morada do nosso Mestre Jesus, certo? Como a colônia Nosso Lar, que a gente conheceu por meio do espírito André Luiz. Vocês conhecem a história do irmão André Luiz? Depois pesquisem, tá bom? E então, quando o nosso espírito ele vai para a morada, para a colônia espiritual, quando a gente está dormindo, esse laço fluídico é o que permite o nosso corpo estar vivo lá na Terra dormindo. E aí a gente consegue estar fazendo as viagens espirituais, participando de trabalhos, de estudos, de atividade, lá com o nosso mentor Paulo de Tarso. E esse cordão é que mantém o nosso corpo vivo. Se acontecer alguma coisa com esse cordão fluídico, o nosso corpo não vai conseguir os fluidos necessários para se manter vivo. E então é o que vai acontecer com o processo da desencarnação. Vamos ver? Então fica tudo aqui unido. O espírito, o perispírito e o nosso corpo. Fica tudo unido. Se acontecer alguma coisa com a gente, se a gente tiver uma doença, se a gente sofrer algum acidente, quando chegar o tempo da gente
o nosso tempo de estadia aqui na Terra, quando ele chegar ao fim, que isso acontece quando a gente cumpre o planejamento de Deus. A gente tem que retornar para a nossa morada espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. E aí então acontece o processo da desencarnação, que é o desenlace do espírito com o corpo material. E aí é dessa seguinte maneira: o nosso perispírito, ele vai saindo do corpo, saindo, fica do ladinho do nosso corpo, ainda com o laço fluídico. Mas aqui a nossa matéria já está muito debilitada e é preciso então retornar o espírito para o plano espiritual. Vem uma força que é Deus, porque quando chega o nosso momento, Deus chega também junto conosco, nos protegendo para fazermos essa passagem. E aí ele vem com o seu poder e corta o laço fluídico. Cortando o laço fluídico, o nosso corpo material não vai mais receber o alimento do espírito, que são os fluidos, a vitalidade. Com isso, a vitalidade vai se extinguindo até acontecer o desencarne, até acontecer a morte da matéria. Mas o nosso espírito, ele é imortal, ele não morre nunca. E ele fica aqui somente revestido pelo perispírito e volta para a morada espiritual até chegar o novo momento de ser planejada uma nova reencarnação e continuar com a trajetória de evolução. O objetivo da encarnação é justamente fazer com que a gente alcance a perfeição. E nosso Pai Jeová, ele é maravilhoso e nos dá a oportunidade de estar sempre retornando aqui à Terra para dar continuidade ao nosso caminhar, à nossa caminhada, em busca da nossa perfeição. Gostaram da nossa aula de hoje? Conseguiram entender como acontece o processo tanto da reencarnação quanto da desencarnação? Espero que sim, espero que tenham gostado. E chame o papai e mamãe para estar fazendo também essa dinâmica, para vocês compreenderem ainda mais como é o processo de encarne e desencarne. E o espírito sempre vai ficar aliado ao nosso perispírito, para ele poder se manifestar lá na espiritualidade, até se tornar um espírito puro, um espírito perfeito. Que vocês possam ficar na santa paz do nosso Mestre Jesus. Agora vamos orar, vamos louvar o nosso Senhor, vou colocar aqui o nosso hino de encerramento e logo após vamos orar ao nosso Mestre Jesus. Alguém vai embora quando a morte chega, trazendo saudade, trazendo tristeza. Mas o Espiritismo já nos ensinou que apenas o corpo é que se gastou. Alguém vai embora quando a morte chega, trazendo saudade, trazendo tristeza. Mas o Espiritismo já nos ensinou que apenas o corpo é que se gastou. Há muitas moradas na casa do Pai, e a procurá-las o Espírito vai, colhendo os frutos do que semear. Um dia a terra ele pode voltar. Oremos. Agradecemos então, Mestre Jesus, agradecemos aos nossos irmãos benfeitores, ao nosso mentor Paulo de Tarso, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, para a realização de mais uma aula da evangelização. Que com esse conhecimento a gente possa estar aproveitando ainda mais a nossa vivência aqui na Terra, até chegar o nosso momento de retornar à pátria espiritual.
para que possamos estar levando uma bagagem cheia de coisas boas, de bons sentimentos, de boas ações. Muito obrigada por tudo, Senhor, e me ilumine, nos ilumine a cada instante, todos os dias, nos fortalecendo e nos protegendo de todo o mal. Que assim seja. Um ótimo sábado para vocês e até a próxima aula.